Bíblia King James atualizada, Números, capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando Yahweh falou a Moisés no Monte Sinai, estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahweh disse a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhes serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo o profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Yahweh falou mais a Moisés e disse: Vede, que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto os levitas são meus. Assim todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem. Eu sou Yahweh. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Recensearás os filhos de Levi, segundo suas casas patriarcais, e de acordo com seus clãs familiares, recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahweh, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs Gersonitas, Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs Coatitas, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs Meraritas, Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã Libnita e o clã Simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.000. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio do véu, de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs Anramitas, Izaritas, Hebronitas e Uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.000. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam no lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafa.
filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e de tudo o que fazia parte desse serviço. O príncipe dos príncipes levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.000. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte setentrional do tabernáculo. Os Meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de todo o que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahweh, o número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. Então disse mais Yahweh a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos, homens dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahweh, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim, conforme Yahweh lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, deu um número total de 22.000. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahweh, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahweh, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés.